A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Natália e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade de matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar. Essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15, veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja Renda Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome. E que você é membro da 70 Santos e diga qual número de rebanho você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer tipo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino de pedido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, Neuva, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo. Gratidão pela sua presença. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como a ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais serão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Olha, já Senhor Deus, gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo de verdade. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho e dos 2 primeiros livros para a meditação de todos vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço, glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desses livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Não deixem de curtir, de comentar, de compartilhar. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Salmos com 150 capítulos. Vamos ao primeiro. Salmos 70. E o livro de Deuteronômio com 34 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo, o de verdade, para a sua presença onde você estiver. Apressa-te, ó Senhor Deus, em me livrar, Senhor, apressa em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram minha alma. Retrocedo profundo os que me desejam mal. Retrocedo coberto de vergonhas que dizem bem feito, bem feito. Foguem alegre-se em ti todos os que buscam. Aqueles que amam a tua salvação, digo continuamente, agradecido seja, Senhor Deus. Deuteronômio, com 34 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio, 19. Deuteronômio capítulo 19, que contém 21 versículos, as testemunhas. Uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o seu delito ou o seu pecado. Só pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa acusando-a
de algum delito, então as duas pessoas, se tiverem a demanda, se apresentarão perante o Senhor diante do sacerdote jesuítas em exercício naqueles dias. E os juízes, depois de cuidadosa investigação, constatarem que a testemunha é falsa, que levantou falso testemunho contra o seu irmão, glórias ao Senhor Deus, paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Joelma, seja muito bem-vinda. Vamos aos rebanhos, seja você também parte desse rebanho. E hoje os rebanhos que eu vou falar primeiro são os rebanhos de números pares. Vinte e 28, 44, 27 e 43. Vamos à oração. A oração é a oração 7. Fiel Senhor Deus, e nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna. Onde chegar agora a ministração da tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos. E que todas essas vidas ligadas conosco recebam a proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. É o que eu peço, Senhor, e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Antes de dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11, 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais. Como o Senhor Jesus disse, confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo.
Vamos dar continuidade ao sorteio. Vamos ao capítulo. O livro é o livro de Gênesis. E o capítulo é o capítulo de número 50 para o rebanho santo de 28, 44, 27 e 43. O capítulo 50 do livro de Gênesis contém 26 versículos. A morte de José. José habitou no Egito, ele e a família de seu pai. Ele viveu 110 anos. E viu os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre o joelho de José. Disse José a seus irmãos: eu morro, mas o Senhor Deus certamente vos visitará e vos fará. Subiu desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente o Senhor Deus vos visitará, e então fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, com a idade de 110 anos, e depois que o embalsamaram, puseram num caixão no Egito. 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Primeira Crônicas, com 29 capítulos. Primeira Crônicas. Vamos ao capítulo. O capítulo é o capítulo 2. Capítulo 2 do livro da Primeira Crônicas contém 55 versículos. Os filhos de Jacó são estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três nasceram da filha de Sua, a cananeia. O primogênito de Judá. Foi mau aos olhos do Senhor, por isso o matou. Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Judá teve ao todo 5 filhos. Glórias ao Senhor Deus. 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Judas, com um capítulo. Judas, com um capítulo, que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, e guardado no Senhor Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Contra os ímpios e falsos mestres, amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus o Cristo. 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 5. Esther, capítulo 5, para o rebanho santo, número 16, 56, 15 e 55. O capítulo 5 do livro de Esther contém 14 versículos. O pedido que Esther faz ao rei. No terceiro dia, vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei.
Em frente da casa do rei, o rei estava sentado no seu trono real, na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela, estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther, se bem parecer ao rei: vem o rei Amã hoje ao banquete que lhe preparei. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo. 22, 50, 21, 49. 22, 50, 21, 49. Vamos ao livro. Filemão, com um capítulo. Que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Afiarco, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Trinta e quatro, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37, Sofonias com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias, capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, que contém 15 versículos. Ameaças contra diversas nações. Isso lhes sobrevirá em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles quando aniquilar todos os deuses da terra, as nações de todos os litorais, cada um na sua própria terra, o adorarão. Também vós, ó etíope, sereis morto com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria, fazendo de Nínive uma desolação, a terra seca como o deserto. Glórias ao Senhor Deus. 36 e 35. Primeira Reis, com 22 capítulos. Primeira Reis, capítulo 22, para o rebanho santo de número 33, 36 e 35. O capítulo 22 contém 54 versículos. Josafá e Acasias. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre o Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Azuba, filha de Siri. Andou em todos os caminhos de seu pai Asa e não se desviou deles. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Josafá teve paz com o rei de Israel. 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57,
1 João com 5 capítulos. Capítulo 5, 1 João, capítulo 5, para o Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. O capítulo 5 contém 21 versículos. A fé no Filho do Senhor Deus. Todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o Cristo é nascido do Senhor Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos do Senhor Deus, se amamos ao Senhor Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor do Senhor Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Pois todo que é nascido do Senhor Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei apresentar mais uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês, que aqui ela está explicando com mais detalhes as intenções das palavras do apóstolo. Abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @NileOfertaDin. Vamos aos rebanhos. 12, 60, 11 e 59. Vamos ao livro. O livro é o livro de Zacarias, com 14 capítulos. Vamos ao sorteio dos capítulos. O capítulo. Capítulo 3. Zacarias, capítulo 3, para o rebanho santo, número 12, 60, 11 e 59. Zacarias, capítulo 3, contém 10 versículos, a quarta visão. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de traje sujo, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tira-lhes estes trajes sujos. E a Josué disse: vê, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Glórias ao Senhor Deus. 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Efésios, com 6 capítulos. Efésios. Capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Que contém 33 versículos. Os deveres domésticos. As mulheres sejam cada uma submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amai-vos vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Glórias ao Senhor Deus. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Que contém 12 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, no Senhor Deus, nosso Pai, no Senhor Jesus o Cristo. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças ao Senhor Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais. 2,70, 1 e 69, 2,70, 1 e 69. Romanos, com 16 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, contém 33 versículos. O apóstolo e os propósitos de Paulo. Assim que concluí essa tarefa e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que indo convosco chegarei com plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim, ao Senhor Deus. Orem para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que este meu ministério em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Oito, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63. Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, contém 15 versículos. A graça da salvação se manifestou a todos, pois a graça do Senhor Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Senhor Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu zeloso de boas obras. Fala essas coisas, ordens e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Glórias ao Senhor Deus. 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. O livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. Capítulo 3. Amós, capítulo 3, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. 29, 41, 30 e 42. Amós, capítulo 3, que contém 15 versículos. Testemunha contra Israel. Tocará a trombeta na cidade sem que o povo trema. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos e profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes tumultos no meio dela, e os oprimidos dentro dela.
18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53, Segunda Crônicas com 36 capítulos, Segunda Crônicas, capítulo 22, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. Contém 12 versículos. Acasias, rei de Judá. Os moradores de Jerusalém fizeram Acasias, filho mais moço de Jeorão, rei em seu lugar, porque a tropa que viera com árabes ao arraial tinha matado a todos mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias era da idade de 22 anos quando começou a reinar. E um ano reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Atalia, filha de Omri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como fizeram os membros da família de Acabe, pois eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para sua perdição. 26, 46, 25 e 45. Provérbios com 31 capítulo. Capítulo 4, Provérbios, capítulo 4. A sabedoria suprema contém 27 versículos. Provérbios, capítulo 4. Ouvi, filhos, a instrução do pai, estais atento para conhecerdes a prudência. Dou-vos boa doutrina, portanto não deixeis o meu ensino. Quando eu era menino na casa de meu pai, tenho filho único de minha mãe. Ele me ensinava e me dizia, retém as minhas palavras. De todo o teu coração guarda os meus mandamentos e vive. 6, 66, 5 e 65. Jonas com 4 capítulos. Capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. O capítulo 1 do livro de Jonas contém 17 versículos. Jonas foge do Senhor. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. O livro é o livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. Capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, que contém 29 versículos, promessas do Senhor Deus a Davi. Estando o rei Davi em seu palácio e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em um palácio de cedro e a arca do Senhor Deus dentro de uma tenda. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Naquela mesma noite, porém, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 6.
Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja cura, renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos. Através dessa ministração da sua Santa Palavra, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. O livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos, e 2 Pedro, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 2. Ruth, capítulo 2, que contém 23 versículos. Disse Noemi a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Acrescentou Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Respondeu Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a colheita que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que em outra lavoura não te molestem. Então Ruth se ajuntou com as servas de Boaz para recolher espigas até que a colheita de cevada e de trigo acabou. Se acabou, e ficou morando com a sua sogra. 2 Pedro. Vamos ao capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 3. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3 contém 18 versículos. O dia do Senhor, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, guardando e desejando ardentemente a vinda do dia do Senhor Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos nossos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Enquanto vocês mentalizam, eu irei falar de mais um desafio que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimos. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Atenção, vocês que querem grandemente o Senhor falando ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives das semanas serão sorteadas, quais serão transmitidas no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives. Dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 14, vai meditar hoje no Salmo 70. Você que mentalizou, escolheu o 3, Deuteronômio 19. Você que mentalizou, escolheu o 18, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 50.
Você que mentalizou o 17, 1 Crônicas, capítulo 2. Você que mentalizou o 7, vai meditar no livro de Judas. Você que mentalizou o 16, vai meditar no livro de Esther, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 9, vai meditar no livro de Filemão. Você que mentalizou, escolheu o 20, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 22, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o 13, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 2, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 15, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 21, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que escolheu o 12, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 15. Você que mentalizou o 5, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 10, vai meditar no livro de Amós, capítulo 3. Você que mentalizou o 19, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o número 8, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 2. Você que mentalizou no 11, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler mais uma vez para todos vocês. Atenção a todos vocês que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Glórias ao Senhor Deus. E antes de eu repetir os números que foram sorteados, eu irei apresentar mais uma denúncia. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40.
6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos. Mas para os que não foram libertos, são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 14, Salmo 73, Deuteronômio 19, 18, Gênesis 50, 17, 1 Crônicas capítulo 2, o 7, Judas, o 16, Esther 5, 9, Filemão, o 20, Sofonias 2, o 22, 1 Reis 22, o 13, 1 João, capítulo 5, o 2, Zacarias 3, o 15, Efésios 5, 21, 2 Tessalonicenses 1, o 12, Romanos 15, o 5, Tito 2, o 10, Amós 3, o 19, 2 Crônicas 22, o 8, Provérbios 4, 6, Jonas 1, o 4, 2 Samuel 7, o 1, Rute 2, o 11, 2 Pedro capítulo 3. Atenção todos vocês que querem reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta. No livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. Eu vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém.
E depois entre em contato conosco no privado, nos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios importantes de você, seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, se inscrevendo, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja Santa Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos na @IG1 318 37 300 e até 1h12 da madrugada na @Igreja Benditos para buscar o Senhor Deus seja onde estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua para com o Senhor Deus e receber as recompensas, Mateus 16, versículo 24 e 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e o horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as margens, sem denúncias apresentadas nos canais e nas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Moçambique, Bangladesh, Rússia, Espanha, Alemanha, Paraguai, da Colômbia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives, de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.